Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai utilizar um gráfico nativo para a gente ter essas setas de comparação, ok? Comparação referente ao quê? Percebam que aqui no eixo X eu tenho o mês e aqui no slicer eu tenho o ano. Então essa barrinha mais escura representa o total de vendas do ano selecionado, que é 2021, e essa barrinha mais clara representa o total de vendas do ano anterior, que nesse caso aqui é 2020, ok? E aí, essa diferença de um ano para o outro, a gente vai mostrar aqui, ó, com essas setas, ok? Então, aonde eu tive um acréscimo, né? Além de mostrar quanto que eu cresci referente ao mesmo período do ano anterior, a gente terá setas condicionais, ok? Então, se eu cresci, setinha verde, e se eu decresci, setinha vermelha. Ok, galera? Se vocês já curtiram a ideia dessa aula, então se inscreva no canal, ative o sininho, ok? E também aí curta esse vídeo e comentem, tá? Para que o YouTube veja que esse aqui é um conteúdo relevante e acabe entregando para mais pessoas, ok? Então dê essa força aí para o canal. Beleza? Sem muita enrolação, bora para aula. E aí, galera, antes da gente começar aqui a aula, vamos fazer o seguinte, vai lá no grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição da aula, e baixa esse PBix. E nesse PBix aqui eu já tenho esse modelo de dados super simples, tá? Onde eu tenho uma tabela fato de vendas e duas dimensões, vendedores e a calendário, ok? Vou mostrar aqui a tabela de vendas só para vocês verem. Bem simples, tá? Tem a data do pedido, o número da venda, o ID do vendedor, quantidade vendida e o valor unitário, tá bom? E aí já deixei aqui 3 medidas prontas. O total de vendas, ok? O total de vendas do ano anterior e a variação percentual, tá? Que é o year over year. Okay? Então já tem essas 3 medidas prontas. E aí, a partir desse PBix, realmente a gente vai começar a colocar a mão na massa para a gente chegar nesse resultado final. E aí, só mais um adendo antes da gente começar, qual que foi o intuito dessa aula? Da onde que surgiu a ideia para esse tutorial? Surgiu, né, do último vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu expliquei, né, como fazer esse gráfico de linhas suavizado aqui, ó, com múltiplos rótulos. Porém, muitas pessoas me perguntaram a respeito desse gráfico aqui, olhem só, onde tem essas setinhas. E aí, para responder, tá, a dúvida de vários inscritos que perguntaram como fazer isso, eu resolvi gravar esse tutorial, ok? Então, já falei demais, realmente, bora começar a colocar a mão na massa. Aí o primeiro passo, a gente vai adicionar um visual, botão direito, adicionar visual. Qual que vai ser o visual que nós vamos utilizar? Esse aqui, gráfico de colunas agrupados e linha. Prontinho. No eixo X do visual, a gente vai colocar a coluna mês abreviado da tabela calendário. E aí no eixo Y da coluna, olhem só, nós temos aqui o eixo Y da coluna, nós vamos colocar a medida total de vendas e a total de vendas last year. Vou iniciar colocando a do ano anterior primeiro e depois eu coloco o total de vendas, ok? Então essa cor mais clarinha aqui representa o ano anterior e o ano atual representa aqui, ó, pelo total de vendas pela cor mais escura. E aí, para essa legenda aqui, ó, ela não ficar tão extensa, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar anterior, ok? E o atual, né, o total de vendas, eu vou colocar como atual. Pronto. Agora vamos fazer aqui algumas perfumarias. Por exemplo, aqui, ó, esse título, vamos melhorá-lo. Então, a gente pode vir aqui no título, vou colocar o seguinte, vou colocar como evolução das vendas. Evolução das vendas. Vou colocar um subtítulo, né, para falar que é referente ao percentual, né? A gente vai ter ali uma variação do ano atual referente ao ano anterior. Então, coloquei aqui, ó, variação referente ao mesmo período do ano anterior. E aí eu vou colocar tamanho 9, vou colocar essa fonte aqui mais clara. No título, vou deixar também o tamanho 9 e a corzinha mais clara. Perfeito. Agora eu vou colocar um divisor aqui, tá? Para separar o título e subtítulo das demais partes do gráfico. Então, habilitei aqui o divisor. Vou colocar nessa cor 4 aqui do nosso tema. E aí vou colocar o seguinte. Vou colocar também uma borda, né? Então vim aqui em fronteira visual, vou colocar uma borda da mesma cor ali do divisor, com os cantos arredondados, uma sombra também da mesma cor aí da borda. Resultado final é esse aqui, ok? Pronto, já deu aqui uma cara diferente para o nosso gráfico. Vamos dar continuidade. Por quê? Tem várias coisinhas aqui que eu não preciso, tá? Esse título aqui do eixo X e o título do eixo Y, a gente pode eliminar. Botão direito, formato, seleciono o que eu não quero, tá? E deleto. Então, selecionei o título do eixo X e deletei, título do eixo Y, deletei. Agora, né, as faixas de valores aqui do eixo Y, olhem só, eu sempre, tá, na grande maioria das vezes, o valor mínimo aqui eu vou setar como zerado, para não ter distorções aqui na questão da análise. Então, eixo Y, valor mínimo, vou colocar 0. Tá vendo aqui, ó, já teve uma mudança aqui nas barras? Isso, né, dependendo do filtro que a gente fizer, pode ter uma grande variação levando a interpretação errada aqui dos dados, ok? E aí agora, né, eu vou fazer o seguinte, vou colocar os rótulos de dados. Então, gráfico selecionado, a gente vai vir nos rótulos de dados.
Olha só, vamos habilitar aqui os rótulos, ok? Eles vieram aqui com essas telas de fundo, né? Então, primeiro eu vou selecionar aqui ó, a série anterior, e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tela de fundo, e aí eu vou colocar aqui, ó, primeiro a posição. Eu sempre, tá? Eu vou deixar eles aqui, ó, para fora da coluna, em cima aqui da barra, tá? Extremidade externa. Valores, eu vou colocar aqui, ó, uma cor clarinha. Prontinho. Fiz isso para o anterior, vou fazer agora a mesma configuração aqui para o atual. Vou tirar a tela de fundo, colocar uma cor clarinha e posição, ao invés de automático, vou forçar para que eles fiquem para fora da barra, ok? Porém, olha o que aconteceu aqui, ó. Série atual, eu forcei, ó, para ficar fora da barra, extremidade externa. Porém, olhem só aonde foi o maior valor. Ele ficou aqui, ó, ainda dentro da barra. E por que aconteceu isso? Porque chegou no limite aqui da visualização. Olhem só, tudo que está aqui para cima é destinado para legendas e títulos. Então, como ele não coube para fora aqui dessa barra, o Power BI trouxe ele aqui para dentro, ok? Porém, tá? Eu já quero deixar aqui configurado o seguinte. Tá vendo aqui as setas de variação? O valor da variação sempre vai ficar para fora da barra. Então, eu já quero corrigir isso, tá? Por quê? A seta da variação, se ficasse nessa barrinha aqui, ela não ia caber para fora, ia ficar aqui em cima. E aí ia ficar atrapalhando, né, o rótulo de dados do valor atual, ok? Então, para garantir, tá, que esse valor aqui do percentual sempre vai ficar para fora da barra, a gente já vai fazer essa configuração agora, ok? Então, como que a gente vai conseguir deixar forçar, por exemplo, esse valor aqui ó, de 2,6 milhões para que ele fique fora da barra? Simples, né? Basta a gente vir aqui no eixo Y e tá vendo esse valor máximo aqui? Ao invés da gente deixar no automático, a gente vai calcular ele através de dados. Como assim? Olha só, eu estou com o ano de 2021 selecionado e o vendedor é o Ronaldo, ok? Então, o maior valor aqui desse filtro é 2,6 milhões. Se eu chegar aqui no valor máximo e ao invés de deixar automático, colocar 3 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olhem só, esse valor já ficou para fora. Porém, esse valor de 3 milhões fica legal para esse filtro. Se eu selecionar, por exemplo, o Neymar, olhem só, o Neymar já não ficou legal. Como que eu sei? Essa barra aqui, 3,5 milhões, e essa outra aqui, 4,4 milhões, e eles estão com o mesmo tamanho. Por quê? Por conta do eixo Y. Aqui o valor máximo está como 3 milhões. Nesse caso aqui, o maior valor foi 4,4 milhões. Então, seria interessante nesse valor máximo ser o quê? Ser uns 5 milhões, né? Olhem só, agora todos os valores ficariam para fora da barra, ok? Então, a gente já viu, né, que a gente tem que calcular esse valor máximo aqui. Primeiro, deixa eu apagar. Já mostrei aqui o que a gente vai fazer. E aí a gente vai utilizar DAX para isso, ok? Então, primeiro, né, vou fazendo aqui. E aí eu vou explicando passo a passo, tá? Mas qual que vai ser a ideia? Vamos lá, vamos criar aqui uma nova medida. O nome dessa medida, eu vou chamar ela de eixo Y máximo. Assim, ó. Não, vou colocar max. Será igual. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar uma tabela, ok? Então, eu vou criar uma variável, o nome, bem original aqui, ó. V tabela. Olha que beleza. E aí, nessa tabela, a gente precisa capturar quais são as colunas que a gente tem aqui ó, no eixo X do nosso visual. E aí, prestem atenção, eu falei colunas no plural. Por quê? Olhem só. Por mais que a gente colocou somente o mês abreviado aqui, esse mês abreviado ele está em uma ordem cronológica, começando de janeiro e finalizando aqui em abril. Olhem só, a primeira letra é J e a última aqui ó, é o A. E por que ficou na ordem cronológica? Porque eu classifiquei essa coluna aqui ó, pelo mês número, ok? Então, janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, abril é 4 e assim sucessivamente. Então, como eu classifiquei essa coluna de texto, né, pela coluna de número, eu preciso levar essas duas em considerações aqui no nosso cálculo. Ok? Então, vou utilizar a função allSelected e aí vou chamar aquelas duas colunas, mês abreviado e a coluna mês. Show! Agora eu vou capturar qual que foi o maior valor aqui, vou começar com o atual, tá? Qual que foi o maior valor aqui do atual? Foi 4,4 milhões. Então eu preciso repetir ele aqui, ó, para todo mundo, ok? Então vamos lá. Vou chamar aqui essa variável de V maior valor do atual será igual. Vou utilizar a função maxx. A tabela, tá? Olha só, ela tem dois argumentos, tabela e expressão. A tabela a gente já calculou na variável anterior. E agora a expressão é o quê? Qual que é a medida que está me retornando o valor atual? É a medida total venda, ok? Vamos ver se deu certo isso aí, que a gente acabou de fazer. Vou colocar aqui o return e vou chamar essa variável. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa medida aqui ó, como uma barra no nosso gráfico. Vamos ver como que vai ficar ela aqui. Então, olhem só, pegou esse valor de 4,4 milhões e repetiu aqui para todo mundo. Deu uma bagunçada? Por quê? Olha só, estou com o ano de 2021 selecionado e eu só tive venda até abril. Como eu não tive venda em maio em diante, então eu não quero mostrar isso no nosso gráfico. Basta eu selecionar aqui o visual, vir aqui nesse filtro lateral, e o valor aqui ó, do atual, a gente vai colocar ó, não está em branco, e aplica o filtro, ok? Então, já deu uma melhorada aqui para nós. Show! Então a gente já viu aqui que conseguiu capturar o maior valor e repetir para todo mundo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, pegar qual que foi o maior valor do ano anterior e repetir aqui, ó, para todo mundo. Igual a gente fez aqui, ó,
com o valor do atual. E agora ficou fácil, né? Porque a gente pode copiar essa variável, colar ela aqui, vamos substituir aqui o nome, colocar anterior, e aí o total de vendas ano anterior, ok? Agora aquele valor de 2,9 repetiu aqui, ó, para todo mundo. Aqui está perfeito. Agora a gente vai ter que fazer um check, tá? A gente tem aqui qual que é o maior valor do atual, qual que é o maior valor do anterior. Então eu vou fazer um check. Qual desses dois valores são maiores? O que for o maior é o que eu vou retornar, ok? Então, vamos lá, criar aqui uma outra variável. var check será igual. Vou utilizar a função max, ok? Agora é a max, não é a maxx. E aí ela tem aqui dois argumentos, tá? Então eu vou trazer o maior valor do anterior e o maior valor do atual. E aí o DAX vai verificar qual desses dois valores são maiores. É ele que será retornado, ok? Então, fazer o check aqui. Prontinho, olha só. Retornou agora o valor de 4,4 milhões, que é do atual. Vou fazer um outro filtro aqui para 2020, por exemplo. 2020, qual que foi o maior valor? Olha só, 2,4 MI, que é do anterior. Então foi esse valor aqui, ó, que repetiu para todo mundo, ok? Deixa eu voltar aqui para 2021, que tem menos dados, fica mais fácil mostrar o que eu quero fazer. Prestem atenção nesse valor aqui, ó, 4,4 MI da barrinha, essa barrinha aqui verde, né? Verde, um azul aqui, ok? Ela está para o rótulo de dados dela está dentro aqui da barra. Porém, para que eu capturei esse maior valor? Porque agora eu vou deslocar esse valor um pouquinho para cima. E aí nós sempre vamos ter um valor extra, e esse valor extra, né, será responsável para garantir que os valores que estiverem com rótulos de dados como posicionados na extremidade externa sempre vão ficar para fora da barra, ok? Como que a gente vai fazer esse deslocamento? Simples, né? Basta a gente pegar, por exemplo, um percentual desse maior valor aqui, por exemplo, 1,3. Olha só. Tá vendo? Esse valor aqui, ó, de 4,4 milhões, agora ficou para fora da barra. Por quê? Porque sempre vai ter esse espaço extra agora, ok? Sempre, qualquer filtro que a gente fizer, ó, olhem só, esse valor aqui, ó, o máximo. A gente tem esse espaço extra, garantindo que os rótulos que estiverem posicionados como extremidade externa sempre vão ficar para fora da barra. Ok? Claro que agora, né, pensando em manutenção futura, a gente pode armazenar esse valor de 1,3 em uma variável, né? E essa variável eu vou chamar como deslocamento. E aí eu vou colocar o valor 1,3 e aí vou multiplicar por essa variável, ok? Fiz a mesma coisa utilizando variáveis. Show. Aí você vai falar, Jefferson, para que você colocou essa barrinha vermelha aqui, né? Para que você colocou essa medida? Foi só para explicar de forma visual. Porque onde que a gente vai utilizar ela é aqui, ó, no valor máximo do eixo Y. Então vou tirar ela aqui da visualização. Deixa eu minimizar aqui o filtro. Agora, no eixo Y, valor máximo. Vamos associar essa medida que a gente acabou de criar. Clicar em OK. Olha só, agora a gente garante, né, que os rótulos que a gente posicionar para fora da barra realmente vão ficar para fora da barra, ok? Porém, okay, olhem só no nosso... Agora, primeiro, eu já nem preciso mais desse eixo aqui, tá? Olhem só, esse eixo Y. Então, formato, seleciono esse eixo Y e vou deletar. Porém, tá? Só para explicar. Esse artifício que a gente fez agora foi para posicionar, tá? Já pensando em posicionar o percentual para fora da barra, ok? O percentual que a gente vai fazer daqui a pouco. Porém, os valores, tá? Das barras, olhem só, eles vão ficar realmente aqui, ó, dentro da barra, ok? Então, já vamos corrigir isso aqui. A gente vai vir aqui em rótulos de dados. Da série atual, eu quero o seguinte, eu quero a posição extremidade interna, para ele ficar aqui dentro da barra. E da série anterior, eu também vou colocar extremidade interna, porém, né, a cor aqui, claro, não está fazendo contraste legal com a cor da barra, então eu vou colocar uma cor um pouquinho mais escura. E aí eu vou colocar a fonte DIN, né, que é uma fonte um pouquinho menor, olha só, vou colocar DIN também aqui para o atual. E aí ficou, a princípio, dessa maneira. Agora o que a gente vai fazer? A gente realmente vai começar a fazer aqui, ó, as setinhas, tá bom? Então, vamos lá. E aí, para fazer essas setas, a gente vai separar em duas partes. Nós temos as setas com as variações positivas e as setas com as variações negativas. A gente vai fazer primeiro com a variação positiva, ok? Então, qual que vai ser aqui a ideia? Olhem só, a variação positiva, ela me retornou esses meses aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Que no nosso exemplo aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Então, nós vamos ter que criar duas medidas. Por quê? A nossa seta vai ser essa diferença aqui, ó, tá vendo? Ó, do ano anterior para o ano atual. Do ano anterior para o ano atual, do ano anterior para o ano atual. Okay? Aí nós vamos criar duas medidas que vai me retornar dois pontos, ok? O ponto aqui superior e o ponto inferior, ok? Ponto superior, ponto inferior. Ok? Olha só, superior e inferior. E aí, tendo essas duas medidas que retornem esses dois pontos, a gente consegue fazer
as setas. Ok? Então, essa é a ideia. Porém, eu vou fazer aqui bem passo a passo, tá? Para que fique bem aí didático e vocês consigam entender a linha de raciocínio para chegar nesse resultado final. Então, vamos lá. Primeiro, tá? A gente vai criar aqui as setas com as variações positivas. Então, quando o valor é positivo, primeiro eu vou achar aqui, ó, a parte inferior daquela linha que eu acabei de mostrar há pouco, ok? Nós vamos ter os dois pontos. Primeiro, né, a gente vai achar aqui, ó, da parte inferior. Depois a gente acha o ponto ali da parte superior, ok? Então, vamos lá. Botão direito, nova medida. O nome dessa medida, eu vou chamar ela assim, ó, seta acima. Acima. E aí eu vou falar, ó, seta acima, que vai ser o ponto inferior. Vou colocar inf, abreviar, tá? Então, primeiro, vou fazer o seguinte. Vou criar aqui algumas variáveis e vamos ver se a gente vai precisar utilizar elas, tá? Vou ter aqui a variação. A variação vai ser o quê, ó? O FA, cadê? A medida total vendas, né? Total vendas year over year. Vou colocar o zoom aqui, facilitar para quem estiver vendo aí de celular. Var. Agora eu vou ter o valor atual, que nada mais é do que total de vendas. E vou ter aqui uma outra variável que vai ser a anterior, que vai ser igual total vendas ano anterior, ok? Vou colocar o return aqui, colocar 1, só para não perder aqui a medida. Porque agora, qual que vai ser a ideia para eu retornar esse ponto aqui, ó, na parte inferior, ok? Olha só, esse ponto aqui, ó, da parte inferior. Então a gente vai fazer um check, ok? Então a gente vai verificar. O valor do atual, ele é menor, ele é maior ou igual do ano anterior? Se for, eu vou retornar o valor do ano anterior, que é esse ponto aqui, ok? Olha só, o valor atual, 2,6 MI, ele é maior ou igual a 1,1 milhão? É, então me retorne o valor do ano anterior. E aí vai me posicionar o ponto aqui. Ok? Vamos lá fazer isso aqui? Então, tem duas maneiras de fazer isso, tá? O mais didático para vocês entenderem é fazer o check dessa maneira aqui, ó. O valor atual, ele é maior ou igual ao ano anterior? Se for, me retorne o valor do ano anterior, ok? Então, eu estou verificando, fazendo esse check, ok? Porém, esse check aqui, ele está utilizando duas medidas. Você pode simplificar isso aqui pelo seguinte. Só colocar assim, ó, se a variação é maior ou igual a zero, ok? Então, esse check aqui, ó, se essa variável ela é maior ou igual a zero, é exatamente a mesma coisa que eu falar se o valor atual ele é maior ou igual ao ano anterior, ok? Se fosse um projeto real, eu utilizaria esse check aqui. Porém, como é um vídeo aqui no YouTube, para ficar mais didático, okay, a explicação, vou utilizar esse check, ok? Prontinho. Vou apertar Enter. Agora eu vou pegar essa medida e vou trazer ela aqui para o nosso gráfico. Só que no nosso gráfico, eu não vou colocar ela no eixo Y da coluna, vou colocar no eixo Y da linha. Olhem só, pego essa medida, arrasto aqui para o eixo Y da linha. Primeiro criou aqui ó, o eixo secundário, então eu não preciso dele. Então a gente vai aqui desabilitar. Aqui vim em formatos, eu quero mostrar, cadê? Exibição, quero mostrar aqui o formato, pronto. Então, o eixo secundário aqui, ó, é um bug, tá? Olhem só, ele está desativado, porém no visual ele ativou. Então, o que eu faço? Ativo e desativo. Sumiu, ok? Agora, esse rótulo de dados aqui, ó, que foi criado da linha, eu vou desativar ele, ok? E aí, qual que é a série que eu quero desativar? Essa que a gente acabou de criar, né? Seta acima, inferior. Vou desabilitar esse rótulo. Então, percebam o seguinte. Olhem só, criou aqui uma linha, e olhem só onde está terminando a linha, ó, bem no ponto aonde a gente precisa, né? Olhem só, bem nessa parte inferior, ok? Somente onde o faturamento, né, foi maior que o total de vendas do ano anterior. Perfeito isso. Porém, né, a gente achou aqui, ó, o ponto inferior. Agora a gente precisa achar aqui, ó, o ponto superior. Basta a gente pegar essa medida que a gente acabou de fazer, Ctrl A, Ctrl C, tá? Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Vamos criar aqui uma nova medida. Vou colar. Agora vai ser a seta acima superior. Sup, colocar assim, sup. E aí a gente vai fazer o mesmo check. O atual é maior que o ano anterior? Por exemplo, vamos pegar um contexto aqui, ó. O atual aqui é maior que o anterior? É. Então me retorne o valor agora do atual, que é esse ponto aqui, ok? Olha só, o atual é maior que o anterior? É. Então me retorne o valor do atual, que vai me retornar o ponto ali em cima, ok? Então agora nós vamos retornar o atual. Se eu trazer essa medida agora para o eixo Y da linha, olha só, nós temos agora o ponto bem aqui, ó, na parte superior, ok? Isso vai ficar mais nítido se a gente colocar aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó, e colocar os marcadores, ok? Deixa eu ampliar aqui, ó, os marcadores. Olhem só, tá vendo? Marcador aqui onde a gente quer, o outro aqui. Onde a gente quer, o outro aqui. Basta já agora a gente criar uma linha aqui, ó, entre esses pontos, ok? Primeiro, o que eu vou fazer? Essa seta aqui, ó, a da parte superior, eu não preciso, ok? Então, a ideia agora é o seguinte, a gente vai utilizar a barra de erros. Primeiro, deixa eu desabilitar o marcador. Porém, tem um bugzinho aqui, ok? Às vezes a gente desabilita o marcador e ele acaba aparecendo aqui dependendo do filtro que a gente fizer. Então o que eu costumo fazer é o seguinte.
eu deixo o marcador habilitado, porém eu coloco esse tracinho aqui menor, e aí coloco ele no menor tamanho possível, número 1, ok? E aí praticamente ele fica invisível, ok? Agora, para a gente criar a seta é o seguinte, como eu quero criar uma seta para cima, então no gráfico, no eixo Y da linha, eu vou deixar somente o ponto inferior, ok? O ponto superior eu vou utilizar a barra de erros. Como assim, Gerson? Seleciono o visual. Agora aqui, ó, nós temos barra de erros, e eu vou deixar essa série, né, do seta para cima inferior. E aí eu vou habilitar. Vou deixar o tipo por campo, e nesse campo ele tem duas opções, limite superior e limite inferior. O limite inferior é a própria medida, ok? O limite superior é o que a gente acabou de calcular. Olha só, então seleciono a medida aqui, ó, seta acima superior. Percebam que ele já criou esse traço aqui para nós. Olha só, um traço e um marcador aqui em cima. Um traço, um marcador aqui em cima. Agora basta a gente configurar, ok? Então vou vir aqui, ó, na barra. A dica de ferramenta da barra eu vou desabilitar. Porém, aqui, ó, a cor da barra, vou colocar ela nessa penúltima cor do nosso tema. E aí a cor da borda também aqui, ó, última cor do nosso tema. E agora o marcador, olha só, o marcador, ao invés de ser esse tracinho, eu quero o quê? Uma seta. Olha só, esse triângulo. E aí você pode aumentar aqui, ó, a largura do traço, pode aumentar aqui, ó, a largura do marcador, você que escolhe. A princípio o marcador eu vou deixar no 5, largura tanto aqui da barra quanto da borda, vou colocar como 1. Ok? Agora, essa linha aqui a gente pode deletar, né? Então a gente não precisa mais dela. Então a gente vem aqui em linhas e aí coloca a largura do traço como 0. Olha o que a gente tem aqui. Já temos as setas, olhem só. E elas perfeitamente ali, ó, configuradas, ok? Essas setas verdes só são posicionadas aonde o valor atual é maior que o anterior. Por exemplo, acho que se eu selecionar o ano de 2020, olhem só, 2020, o anterior, ó, é maior que o atual. E aí ele não aparece. Deixa eu selecionar, por exemplo, aqui o Luan. Olhem só, o Luan aqui em julho, olhem só, o atual foi maior que o anterior. Então apareceu aqui a setinha. Olhem só, incrível isso, né? 2019, praticamente todo mundo teve o faturamento maior no ano de 2019 do que em 2018. Então as setinhas vão aparecendo. Olha que incrível, né? Porém, agora, olhem só, o que eu quero fazer? Eu preciso colocar o rótulo de dados. Tem duas opções, ok? A mais fácil é a gente chegar aqui na barra de erros e configurar aqui, ó, o rótulo de erro, só habilitar, ok? Ele já apareceu aqui para nós. Porém, o que eu vou fazer? Ao invés do formato do rótulo absoluto, você pode deixar ó, no relativo percentual. Vou tirar aqui essa tela de fundo e colocar aqui na cor verde. E Segui Semi-Bold. Olhem só, já apareceu aqui para nós, tá vendo? 8%, 8,7%, 143, 143,5%. E aí, tá perfeito isso aqui, né, a princípio. Porém, se você quiser tirar essas casas decimais aqui do rótulo de erro, você não consegue, ok? Então, se essas duas casas decimais para você não for problema, já está resolvido. Porém, no meu exemplo original, olha o que eu tenho aqui. Sem as casas decimais. Então, eu tenho que adotar uma outra abordagem. Essa aqui de habilitar o rótulo de erro aqui não deu bom, tá? Então, rótulo de erro eu vou desabilitar. E aí o que eu vou fazer? Eu já tenho uma medida que me posiciona, né? Aonde o faturamento foi maior que o anterior, na parte aqui de cima, concorda comigo? Que é essa medida que a gente criou agora há pouco, seta acima superior. Então eu vou trazer ela para dentro do nosso Y, no eixo Y da linha. Vou posicionar ela aqui. Olhem só, já apareceu o rótulo. E por que apareceu o rótulo? Se eu habilitar aqui a linha, vocês vão entender, tá? Linhas do rótulo seta acima superior. Olhem só. Aquela medida, ela retorna, tá? Aquele ponto aqui, ó, superior. Então, essa medida seta acima superior está só posicionando, né, o rótulo aonde eu desejo. Porém, o valor que vai aparecer vai ser outro. Eu vou utilizar os formatos dinâmicos. Como assim? Deixa eu remover aqui a largura do traço. Já vamos configurar aqui o rótulo de dados, tá? A formatação dele. Então, a posição sempre vai ser ali, ó, acima, ok? E aí, a cor, nesse caso aqui, vai ser o verde. Tela de fundo, não preciso. Opa, cadê? Rótulo de dados. Ah, tá, peraí. Rótulo de dados acima, tá? Ó. É a série acima superior. Então, vamos lá. A cor verde. Olha só, cor verde. Tela de fundo, não preciso, ok? Posição sempre acima, olha só, posição sempre acima. E aí da seta acima inferior está desabilitado, perfeito. Ok? Show. Porém, o que ele está me fazendo? Ele está me retornando o valor do atual. Porém, eu quero que retorne o valor da variação. Então, com essa medida aqui, ó, selecionada, seta acima superior, a gente vai vir aqui, ó, nos formatos e vai colocar, ó, dinâmico. A princípio veio esse valor doido aqui, eu vou apagar e vou colocar, ó, aspas, e colocar a princípio o meu nome, Jeff, entre aspas, ok? Olha o que aconteceu aqui, ó. Apareceu o meu nome no rótulo de dados. Olha que incrível. E por quê? Por conta disso aqui, ó. Quando a gente selecionou dinâmico, tem essas duas opções aqui, ó. O formato, que é realmente o que vai aparecer, e a medida, ok? A medida, ela retorna ainda o valor atual, ok? Esse valor atual só serviu para posicionar o rótulo onde eu quero. Porém, no formato dinâmico, é realmente o que vai aparecer. E eu posso colocar qualquer coisa.
Mas ao invés de colocar o meu nome, eu quero colocar o quê? A medida, né, do year over year percentual. Então, vou criar uma variável, eu vou chamar assim de V valor. Você pode colocar V porcentagem, então, colocar assim, V porcentagem será igual à medida do... Opa, o IntelliSense não está funcionando, vou apertar Enter para finalizar. Agora, vou colocar aqui ó, o total de vendas year over year, ok? Se eu colocar aqui o return e trazer essa variável, não vai funcionar. Por quê? Essa variável aqui, ela é um número, e para esses formatos dinâmicos, precisa ser um texto. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar 4 aspas, um e comercial, concateno, né, com 4 aspas novamente. Ok? Isso aqui é um macete. Porém, me retornou o seguinte. Me retornou aqui o valor, né, em percentual, né? Porém, eu quero que me retorne no valor, ou me retornou aqui no valor no formato decimal. Porém, eu quero que me retorne no formato em porcentagem. Então, vou criar uma outra variável. Eu vou chamar de V porcentagem formatada. Será igual, vou utilizar o format. Aí, o format tem 2 argumentos. O valor que eu quero formatar é essa variável. E como que vai aparecer? Qual que é o formato, tá? Então, a variável, V porcentagem, eu quero que apareça com assim, símbolos de porcentagem, então coloco entre aspas 0% sem casas decimais, tá? E aí eu retorno ela aqui abaixo. Vamos ver se isso aqui deu bom? Olha só, 8%, 8%, 143, 143, 126, 126. Então, olhem só que perfeito, né? Show de bola, né? Batendo certinho. Esse aqui a gente fez para setas que estão acima, né? Porém, agora a gente vai fazer com a seta para baixo. E aí, como que vai ser? Primeiro, eu quero apontar, né, a seta assim, ó, para baixo. Então, a gente vai primeiro agora achar, né, o ponto superior, ok? O anterior, como é que a gente fez? Como eu queria a seta apontada para cima, então eu achei primeiro aqui, ó, o ponto inferior e coloquei ela no gráfico. Aí agora, como eu quero a seta apontada para baixo, eu vou achar a parte superior e inserir ela aqui no nosso gráfico, ok? Basta a gente copiar, né, as medidas que já estão prontas e trocar o cheque. Ctrl C. E aí eu vou criar aqui uma nova medida. Ctrl V. E vou colocar assim, ó, seta abaixo. Seta abaixo, superior, ok? Esse cheque, né, como eu já falei anteriormente, você pode fazer ele assim, o atual maior que o anterior, ou você pode colocar a variação ali maior que zero. No princípio eu vou deixar assim. Porém, né, agora a seta apontada para baixo vai ser o seguinte. Como eu utilizei o sinal maior ou igual, agora eu vou utilizar o menor, ok? Então, vamos entender aqui. E qual que é o cheque que a gente vai ter que fazer? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente está verificando. O valor do atual, ele é menor que o anterior? Se ele for, então vai me retornar o valor do anterior, para posicionar o ponto aqui ó, na parte superior, ok? Então, o atual é menor que o anterior? É. Se for, então me retorne o valor do anterior, ok? Prontinho. Agora, a gente vai posicionar essa medida aonde? No eixo Y da linha. Olha só, pega aqui, eixo Y da linha. Inclusive já até apareceu aqui para nós, ok? O rótulo de dados. Já vamos até configurar, né? Já vamos pegar aqui ó, a seta acima superior, que a gente utilizou o formato dinâmico. Então vou vir aqui no formato, vou copiar tudo isso aqui, tá? Ctrl C. Agora eu venho aqui ó, na seta abaixo superior. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o formato dinâmico. Vamos apagar isso aqui e vamos colar esse outro. Olha só, valor 54, menos 54, aqui ó, menos 54. Inclusive, a gente já pode até configurar, né? Para ficar vermelhinho e tudo mais. Então, rótulo de dados. Qual que é essa série aqui? É a seta abaixo superior, ok? Olha só, seta abaixo superior. A posição sempre vai ficar acima, tá? Ali fora da barra. Cor vai ser essa última aqui da nossa paleta. Vou colocar aqui a CGUI Semibolt. E aí vou tirar a tela de fundo. Perfeito. Agora a gente precisa criar, né, realmente a seta para baixo. Então, perfeito. A gente já configurou o rótulo, já posicionamos, né, aqui, ó, esse rótulo que está me retornando, né, esse ponto aqui na parte superior. Basta a gente pegar essa medida, agora, seta abaixo superior, selecionar ela, copiar, para criar, né, a parte inferior. Nova medida, seta abaixo inferior. E aí, agora o cheque é diferente, né? Se o atual ele é menor que o anterior, vai me retornar o valor do atual. Por quê? Olhem só. A gente tem aqui, o cheque que a gente fez foi o seguinte, ó, o atual, ele é menor que o anterior? É. Então, vai me retornar o atual, porque eu quero aqui, ó, o ponto na parte inferior. Beleza? Já fizemos isso, prontinho. Preciso colocar essa medida aqui no gráfico? Não, né? Porque a gente vai utilizar a barra de erros agora. Então, um gráfico selecionado. Agora, eu quero fazer a barra de erros para qual série? Para seta abaixo superior, que a gente já tem um ponto aqui. A gente precisa criar a parte inferior. Então, seta abaixo superior, vamos habilitar. Então, o limite superior é a própria medida, né? Que ela já está posicionada aqui. O limite inferior é a medida que a gente acabou de criar. Medidas seta abaixo superior.
Opa, seta abaixo inferior. Cadê? Abaixo inferior. Percebam que já criou para nós aqui, ó, o traço e um marcador, ok? Basta a gente agora configurar, né? Então, um rótulo de erro nós não vamos utilizar, dica de ferramentas da barra de erro também não vamos configurar, porém a cor da barra vai ser vermelho, a cor da borda, vermelho também. O marcador, olhem só, vai ser o triângulo, e aí o triângulo ele já fica apontado aqui para baixo. Olha que incrível, galera. Olhem só, agora tudo dinâmico, ok? Selecionar, por exemplo, aqui, ó, 2019. Olhem só, onde a variação foi positiva, setas para cima vermelhas, onde a variação foi negativa, setas para baixo, ou setas para cima verde, onde a variação foi negativa, setas para baixo vermelha. Ok? Selecionar agora 2020. Olhem só, tudo funcionando perfeitamente, né? Incrível isso. E agora, né, basta o finalizar fazendo o quê? Desabilitando essa legenda aqui, né? Essa legenda do próprio gráfico não tem nada a ver, ok? Pronto, desabilitei. Agora, né, vamos selecionar, por exemplo, o ano aqui, ó, 2018. Opa, olhem só. 2018, né, eu não tenho valores do ano anterior. Então, né, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, vou colocar aqui uma medida que é a da variação. Olha só, tá vendo que ela me retornou um tracinho aqui? Mas isso é porque está sendo tratado o valor em branco nos novos cartões. Vou inserir aqui um visual que vai ser o cartão antigo. E nesse cartão antigo eu vou colocar qual medida? A variação, tá? O year over year. Olhem só, quando eu estou com o ano de 2018 selecionado, olhem só, está me retornando em branco, ok? Se eu seleciono outro ano, de boa. Agora, em 2018, como eu não tive valores em 2017, então a variação está me retornando em branco, ok? E para essa seta aqui verde sumir quando estiver com o ano de 2018 selecionado, a gente vai fazer um check levando em consideração, ó, a variação, tá? Quando ela não estiver em branco. Basta a gente vir aqui, ó, nessa medida, tá? Seta acima, superior, tá? Percebam o seguinte, ó, seta acima, superior, e aí a gente vai fazer aparecer o seguinte, ó, quando o atual ele for maior que o ano anterior e, olhem só, e dois vezes comerciais, essa variação aqui, o year over year percentual, não estiver em branco, ok? Então, essa medida aqui, ó, a gente armazenou nessa variável, tá? Variação. Então, quando not, ok? Not is blank. Is blank, quando não estiver em branco, essa variação. Agora, já sumiu essa setinha verde aqui, né? Quando estiver com o ano de 2018 selecionado. Olha só. E perfeito. Olha só. Bacana, né? Agora teve algo aqui, deixa eu ver. Seria interessante aparecer o rótulo de dados aqui, né? Vamos diminuir um pouquinho ali o rótulo de dados. Tá. Rótulo de dados, todos, não, do atual. Então, tamanho 8. Tamanho 8 aparece. O anterior também, vou colocar o tamanho 8. Para quando tiver outros meses selecionados, tá vendo? Além do valor da variação, aparecer o valor do rótulo. Olha só. Agora sim ficou perfeito. E aí, para finalizar, o que falta? Criar aqui uma legenda, né? A gente precisa saber, né? O usuário final precisa saber o que cada uma dessas barrinhas aqui significa. Como é que eu fiz? Eu fui no Figma, criei realmente a legenda, né? Incluí aqui um círculo, e aí coloquei um texto aqui anterior e o atual. Os círculos eu coloquei da mesmas cores ali das barras, tá? E aí exportei, né, como um PNG, e aí trouxe aqui para o Power BI como imagem, ok? E aí, como imagem, só posicionar aonde a gente desejar. Ok, galera? Essa aula foi isso. Espero aí de coração que vocês tenham gostado, porque realmente aqui não foi uma aula tão difícil. Foi mais complicada a parte aqui de raciocínio lógico, ok? Algumas pessoas têm dificuldade nessa parte de criar as lógicas para fazer aqui as funções DAX. Porém, né, eu acredito aqui, eu tentei ser o mais didático possível, tá? Inclusive, disponibilizei aí o PBix no grupo do Telegram, para que vocês consigam, né, ter acesso aqui a esse material. Ok, galera, em contrapartida, o que eu peço aí? Isso aqui são conteúdos exclusivos que eu estou trazendo aqui, de forma gratuita para vocês. Provavelmente, tá? Isso aqui você não encontra aí nem curso pago, isso aí é praticamente certeza. E aí, né, em contrapartida, só peço para que vocês curtam esse vídeo, tá? Comentem bastante, porque vocês comentando acaba fazendo com que o YouTube entregue esse material para mais pessoas e isso ajuda demais o canal. E aí, se inscrevam, ative o sininho e, se possível, tá? Compartilhe nas suas redes sociais. Me marque lá no Instagram ou no LinkedIn, que eu vou adorar ver como que você utilizou essa solução aqui nos seus projetos. Ok, galera? Fiquem com Deus. Até o próximo tutorial. Fui!